live vai ser sensacional. Acho que todo mundo que está aqui tem cachorro e provavelmente a grande maioria tem cachorro que come a ração, né? Hoje em dia ainda a gente está vendo uma grande crescente assim nessa questão da alimentação natural, né? Então, antes de mais nada, eu quero deixar claro que a gente não está aqui para convencer ninguém sobre alimentação natural, né? Nós entendemos e conhecemos o benefício da alimentação natural, mas a gente não está aqui para convencer ninguém. Em tese, a gente entende também a dificuldade na transição, a dificuldade no manejo, na relação da pessoa alimentar cão com a alimentação natural. A nossa ideia é ajudar a favorecer o processo e para aqueles que realmente não têm uma saída, tentar dar um up nisso daí, né? Entendendo a dinâmica da dificuldade da grande maioria das pessoas em dar alimentação natural para os cães, né? Então, a nossa ideia é tentar ajudar para que isso não fique tão complicado quanto é nutricionalmente, né? Vamos começar, então? Partiu. Acho que quantos minutos a gente já esperou? Deixa eu passar aqui para o contador. 5 minutos. Que legal. Tem um Samoyeda e um Spitz. Um come demais, o outro não come. Muito interessada, dando ração, porém misturando para eles comerem. Tá. É o que acontece com a grande maioria das pessoas, né? Depois eu quero até falar sobre a questão da manipulação alimentar, que é algo que eu lido muito com os tutores na questão da consultoria. Não sei se vai dar para numa live a gente falar tudo que a gente gostaria, né Nadi? Então, para quem está chegando agora, a nossa intenção é ajudar para que os tutores, donos de cães, consigam fazer com aquilo que tem uma alimentação melhor. Partindo do entendimento do que o teu cão come, reconhecer e aprender a conhecer a ração que teu animal consome. A gente entende a dificuldade de uma alimentação natural em relação ao manejo, mas a nossa ideia também é dar dicas para vocês daquilo que vocês podem fazer através daquilo que vocês já têm em casa dentro da rotina de vocês para melhorar esse aspecto nutricional de cão. Certo? Nádia, eu vou começar falando sobre a questão da fisiologia, tá? Que é algo que eu gosto muito de falar. Ontem, inclusive, abordei isso nos stories. A gente tem que pensar que todo cão, antes dele ser um cão, o que move ele sempre vai ser o comportamento instintivo, né? Então, assim, até você educar, moldar a sinolidade do cão e tudo, e conseguir fazer com que esse cão se comporte através de um condicionamento, uma memória associativa, esse cão, antes de mais nada, ele vai ser instinto. Então, chegando bastante gente aí, boa noite. Então, o que acontece? As indústrias de ração, embora elas patrocinem pesadamente estudos de nutrição dentro de faculdades de medicina, a Nádia sabe disso melhor que eu, é uma grande... A propósito, deixa eu apresentar a Nadine, né? Muita gente que está aqui, eu estou me comportando como se todo mundo conhecesse. Nadine, médica veterinária, fodástica, uma pessoa que eu super confio, adoro, amo de paixão. Já participou de uma live comigo, vai ajudar aqui no aspecto fisiológico, vamos falar de doenças. Então, acho assim, uma live super, mega, hiper importante. Se você está aqui, tem amigos seus na sua lista, a gente está começando, manda para o direct, vai ser um sucesso essa live, porque a gente não está aqui para convencer ninguém a ir para alimentação natural. E sim entender que nós também somos tutoras e a gente sabe a dificuldade de uma alimentação natural. Oi, Nadine, é conhecida. E ajudar vocês com dicas de como manejar esse cão de uma forma melhor com aquilo que você já tem em casa, tá certo? E aí sim, quem quiser transitar, a gente conversa disso depois também, tá? Então, assim, pensando no aspecto fisiológico, as indústrias de ração, elas pensam no tutor como um cliente, sim, tá certo? Então, a ideia é ganhar esse cliente. Eu sempre digo que vai chegar um dia... Vocês vão no pet shop e vocês vão comprar um saquinho pequenininho com 30 ou 60 cápsulas, uma para dar por dia, porque a ideia é diminuir cada vez mais. Existe uma competição no mercado para aquela ração, bem entre aspas, tá, gente? Bem entre aspas, mais nutritiva e que você vai diminuindo cada vez mais essa porção. Ontem eu ainda fiz 2 stories desse tamanho falando sobre isso, sobre o aspecto da saciedade. Então, gente, se o cão ele é todo instinto, e isso cabe a mim, como sinóloga e etóloga, tá falando aqui na live, se o cão ele é todo instinto,
o que acontece? Ele vai buscar instintivamente a questão da sobrevivência, porque a sobrevivência é o que vai falar primeiro com o cão, né? É a válvula motriz de um cão, é o instinto. E o que diz o instinto do cão? Para que ele serve em tese? O instinto, em tese, serve para manter esse animal vivo. E se é para manter o animal vivo, tudo aquilo que acionar o gatilho da sobrevivência vai falar diretamente com o instinto do cão. Diretamente e muito rápido. Então, são formas de se fazer esse cão virar a chave e acionar o modo instintivo muito rápido é quando você mexe com a sobrevivência dele. Tá certo? E aspectos que lidam com a relação de sobrevivência do cão sempre vai causar um profundo estresse nesse animal. Sempre. Então, cães que comem uma porção muito diminuída, porque o fabricante diz lá que um cachorro de 50 a 60 quilos vai ter que comer 500 gramas de ração por dia, dividido em 2 porções diárias, o que daria uma porçãozinha desse tamanho, esse cão vai ter a sensação de escassez o tempo inteiro. Aí muito tutor fala para mim, nossa, o cão ele demonstra vários aspectos comportamentais de estresse, porque ele está sempre no limite do estresse, com aquele gatilho de sobrevivência acionado, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. A fome causa isso, a escassez causa isso, dá para o cão a sensação de que ele não está saciado. E, instintivamente, ele vai buscar a saciedade. Então, começa a comer tudo que encontra pela frente. Se é um cão que vive em pátio, come galho, come árvore, come folha, come grama, come para-choque de carro, come pano, come tudo que vê pela frente. A pessoa acha que o cão é destruidor e não é. Ele precisa preencher a cavidade estomacal para ter a sensação de saciedade. Tá certo? Concorda comigo, Nádia? Completamente. Então, isso, para mim, já é o primeiro aspecto que vai contra. Por quê? Porque aí eu até encontro veterinário que me liga e fala, Adriana, mas você mandou o meu cliente dar tanto de ração para o cachorro, e isso nutricionalmente, o cachorro vai ficar gordo. Gente, peraí. A ração, o rótulo de ração, manda o cara dar 500 gramas para um animal de 50 quilos. Eu, como especialista em comportamento, especialista em sinologia, entendo que isso vai contra a fisiologia do cão. Então, faz parte do meu trabalho orientar essa família, transitar essa família para uma outra alimentação, mas o primeiro aspecto vamos tirar o gatilho de estresse, vamos saciar o cão. Tá certo? Então, no momento que a gente preenche essa cavidade estomacal, o cão começa a baixar a bola. Então, assim, eu pego o caso de cão que se mutila, de cão que destrói tudo, de cão que come tudo, de cão que, dependendo do temperamento, ele caminha para o processo de agressividade, porque ele está sempre no limite, e as pessoas precisam entender que cão trabalha com o processo de matilha, de grupo, de liderança. Se tu é o líder dele, você tem que garantir a sobrevivência dele. Se você não está fazendo isso, é mais um motivo e um sinal para que ele entenda que ele não está colocado nesse grupo. Que ele vai precisar ocupar a posição de liderança, que ele vai precisar caçar para garantir a própria sobrevivência, porque tem alguma coisa falhando. Antes de mais nada, o líder é aquele que garante a diretriz, o direcionamento, a sobrevivência do cão. Se ele está com essa válvula acionada, tudo vai dar errado. Quer fazer algum adendo sobre isso? Nadine? Eu queria, primeiro, para o pessoal me conhecer, dizer que eu sou médica veterinária, eu não sou nutricionista, eu posso indicar profissionais muito bons para falar sobre nutrição depois, quem tiver dúvida sobre isso, a Adriane com certeza também consegue também. Mas assim, ó, o que eu queria dizer para vocês é que a gente tem pouquíssima coisa que fale sobre nutrição para nós de pequenos animais durante a graduação. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas que tem interesse tem que acabar buscando depois, né? Eu acabei me interessando... Eu tenho formação em nutrologia de cães. Exato. Eu fiz um curso de nutrologia. Eu comecei a me interessar por alimentação natural, porque eu sempre fui interessada por criação de cães, e aí comecei a me interessar pela alimentação, porque eu parto do pressuposto que a alimentação é a parte mais importante da saúde, seja para pessoas ou para cachorros, a tudo. Porque o que vai botar para dentro do teu corpo para te nutrir, ou para nutrir esse animal que você tem, seja um cachorro, um gato, uma calopsita, é isso que vai estabelecer todo o estado fisiológico dele, de que ele vai preparar esse animal para a vida dele. A gente é aquilo que a gente come, né? Exatamente. E a gente muitas vezes esquece uma coisa muito importante. Se eu hoje decido, hoje eu não vou comer bem, hoje eu quero comer lanche, hoje eu quero tomar refrigerante, hoje eu quero isso, eu posso no outro dia acordar e pensar, ok, mas agora, hoje eu vou comer saudável. Então eu vou lá, eu vou comprar uma fruta, eu vou comprar uma carne, eu vou comprar um negócio que vai fazer bem pra mim.
O cachorro não tem isso. O cachorro ele vai comer especificamente aquilo que tu der para ele. Porque ele não pode, por conta, hoje em dia, escolher o que ele vai comer. Então, ele é condicionado ao que você dá para ele. Então, se você não decidir que vai dar uma alimentação boa, equilibrada, balançada para o seu cachorro, vou dar o que é mais prático, ou vou dar o que eu consigo, ou que, enfim, o animal vai ter o benefício disso e ele não tem a opção de escolha. Ele não pode dizer, isso não é o suficiente, isso não é bom, eu preciso de mais. Ele não tem essa opção, então é importante... Aí que entra essa questão que eu tô falando que ser líder, ser dono, ser tutor, exato, chame você do jeito que você quiser, é, antes de mais nada, garantir a sobrevivência de forma saudável, e não só no aspecto nutricional, mas no aspecto da saúde emocional que a fisiologia alimentar traz para o cão. Exatamente. O cão que não tem essa sensação de saciedade, de que tem um alimento sobre demanda suficiente para não gerar esse processo de escassez, ele nunca vai ser um cão emocionalmente saudável. Então, assim, já passou uma pessoa perguntando sobre alimentação humana, o cão pode comer qualquer tipo de alimento humano? Vamos pensar na fisiologia do cão, que é o que a gente começou a falar, tá? Cães, as pessoas precisam ter uma noção, assim, quem é o cão fisiologicamente? Tá? Eu falei do aspecto instintivo, da questão do aspecto instintivo, mas quem é o cão fisiologicamente? Na natureza, o cão comeria pão com manteiga e tomaria café com leite, gente? Não. Na natureza, sob demanda de caça, esse cão comeria um sabugo de milho? Não comeria. Na natureza, o cão comeria gelatina? Não comeria. Comeria bolacha? Não. Então, não. O que ele não tem sob demanda de caça não é considerado um alimento fisiológico para esse cão. E o que é um alimento fisiológico? É aquele que ele tem capacidade de metabolizar. São os nutrientes que ele tem necessidade para a fisiologia dele. Então, assim, ele pode comer alimentos humanos? Gente, todo mundo evoluiu. Então, a gente não pode pensar que o animal, hoje, o cão, ele vai comer só a carne. Por quê? Ele já vive numa matilha humana e ele pode se beneficiar de alguns alimentos que nós consumimos e ele, sobre livre caça, não consumiria. Tipo, alguns tipos de legumes e leguminosas. Exatamente. Certo? Então, assim, sob demanda, na caça, obviamente, esse cachorro não ia invadir uma lavoura e ia comer uma beterraba. Ele não ia comer uma cenoura, certo? Mas na alimentação natural a gente pode introduzir como uma dieta para enriquecer macro e micronutrientes. Exato. Porém, é onívoro, né? Então, ele diferentemente, por exemplo, do gato, ele é onívoro. A gente pode introduzir esse tipo de alimento mais tranquilamente. Sim. Então, assim, a gente pode introduzir, né? A fim de suplementar, mas pensando na necessidade fisiológica daquilo que ele é capaz de metabolizar. Cães não foram feitos para metabolizar, por exemplo, carboidrato. Sim. Certo? Grãos, cereais, que é o que mais tem na embalagem de ração, que é o que a gente vai falar a seguir, então não sai da live, porque o que a gente vai falar agora, na sequência, é o que tem dentro da embalagem de ração e vamos ensinar vocês a lerem os rótulos de ração. Então, assim, vocês têm uns 30 segundos para convidar os amigos de vocês, essa live não vai ficar gravada, chama quem vocês conhecem, que tenham cães para essa live, porque a gente vai falar de um assunto muito importante na sequência. O que tem dentro da embalagem de ração que o teu cão consome. Então, assim, ele pode comer alguns alimentos que nós humanos comemos, tá certo? Com cautela. Ele pode se alimentar de alguns, obviamente não de todos. De preferência, não os industrializados, né? Com exceção de alguns que a gente, infelizmente, precisa da industrialização. O resto, eu acredito que não. Algum adendo nesse aspecto, Nadi? Não, acho que é exatamente isso, sim. É importante lembrar também um pouco da linha do tempo, porque eu acho que a alimentação canina, ela passou por uma viravolta muito grande, né? Porque no passado, as pessoas davam pro cachorro o quê? Comida que a pessoa comia, comida do prato. Aí foi passando disso para a questão da ração, que a ração entrou como uma tentativa de criar um alimento voltado só para o animal, que fosse específico para ele. Aí foi entrando essa questão da ração, substituindo a questão do alimento de casa, vamos dizer assim. Até que entrou agora no ponto, vamos dizer que eu acho que foi pro outro lado do extremo. Que é aquela pessoa que diz, não, meu animal come só ração, e é isso, então por isso ele é saudável. Mas, Nadi, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora sim, perguntando para você na sua experiência clínica, assim, no seu atendimento.
A impressão que eu tenho, tá? A gente sabe que cães não são preparados para carboidrato, fisiologicamente eles não têm uma capacidade metabólica, nem de grãos e nem de cereais, tal, pela questão do amido e bababá. Isso a gente vai falar mais na frente na live, tá, gente? A impressão que eu tenho eu não gosto de arroz para cachorro, então é muito comum as pessoas confundirem alimentação natural com arroz cozido com franguinho, cenourinha e batatinha, cheio de carboidratos, cheio de amido. O que eu digo sempre é o seguinte, se você não vai cozinhar para o seu cachorro, se você não vai preparar comida para ele, eu prefiro que compre uma ração de boa qualidade e dê uma incrementada com alguma coisa, do que então... Que é o que a gente vai ensinar até o fim da live, então não perde. Exato. A gente vai ensinar a dar uma enriquecida e também dar uma força no processo de desintoxicação desse cão com alguns componentes que vocês têm em casa. A questão eu prefiro, posso estar errada, e você como veterinária tem a total liberdade de me corrigir, o arroz cozido com carne do que a ração. Então, aí Não 100%, eu não digo que dá 100%, mas o que eu quero te perguntar clinicamente você observa que aqueles cães de antigamente, que nutricionalmente não eram tão bem nutridos, porque eles comiam o resto de comida, porém era arroz e uma porção de carboidratos, que a gente sabe que eles não estão preparados, você nota essa diferença para o aumento de doenças em relação aos cães de dia de hoje que são alimentados só com ração? Então, é que o problema é que a gente não consegue ter uma visão muito boa disso, porque muitos dos cães que são alimentados só com ração são alimentados com rações de péssima qualidade. E aí, então, se tu for levar em consideração o quê? Qualquer ração de premium para baixo, eu prefiro que dê arroz cozido com carne cozida e só isso. Porque aí vem a questão. Porque isso aí é uma questão particular minha, de querer de ração. Para mim é o seguinte, ração, se for dar a ração única exclusivamente, não sendo possível dar uma ração super premium para o animal, que aí tem algumas questões de fiscalização que são diferentes das rações premium, que muda muito de uma premium para uma super premium, as pessoas pensam que não muda, e muda muito. A questão toda de fiscalização, principalmente, né? E de questão de nutrientes, de aflatoxinas, de coisas que podem dar doenças nos animais, né? De forma de conservação de tudo isso. Aí sim, aí eu prefiro que seja dado comida pro animal do que dar uma ração que não seja de boa qualidade. Sim. Eu tô falando da ração no modo geral, não do público que dá super prêmio. Tô falando daquelas biriba, aquelas ração que é só farinha, 95%, tá, gente? Exato. Entre dar só farinha pro cão e o arroz com carne, que tudo bem, que a gente sabe também que os cães de antigamente dos nossos avós, dos nossos pais, que eram criados com comida, não existia a questão genética das mudanças e da introdução humana nas mudanças das raças, que a gente sabe que o desenvolvimento cancerígeno em relação a inbreeding, line breeding, em linhas de sangue, em fechamento, complicaram tudo isso. A gente está falando de cães, na grande maioria, SRD, né? Porque assim, o que acontece também é o seguinte, não vou dizer que não tem um aumento de casos de câncer, mas o que eu quero dizer também é o seguinte, os animais hoje em dia vivem muito mais do que os animais viviam antes, por questões de alguns cuidados e tudo. Então, assim, existem doenças do desenvolvimento que não apareciam antigamente, mas porque os animais morriam com 7 anos. Então, por que eles não iam ter câncer? Porque hoje em dia eles têm câncer com 14. Não dava tempo. Não dava tempo. A grande maioria morria, sim, parvovirose, a questão da vacina, que é particularmente nova até, né? A continuidade de uso no nosso país, né? A forma como ela ficou comum é razoavelmente nova. Né? Então, assim, realmente, não dá para falar desses aspectos. Quem tá gostando, sobe o coraçãozinho, não esquece de curtir aí para nós. Bastante gente entrando. Epa, meu Deus, peraí. Quase que eu desligo a live aqui. Boa noite para todo mundo que for chegando. Tem bastante aluno da minha consultoria aqui. Para quem não sabe, eu também tenho curso em nutrição, sou nutróloga, tenho um curso... mas que coisa, gente. Eu só quero subir os comentários e eu entro aqui no coisa. 30 pessoas na live, boa noite, Gabriel, boa noite a todo mundo que está chegando. Exato, Nadine, a longevidade deles aumentou. Realmente, a longevidade dos cães aumentaram. A gente estava falando da fisiologia, vamos falar até o final da live uma forma de enriquecer a alimentação de vocês, espero que dê tempo. Se não der, quem sabe a gente dá uma esticadinha. Deixa eu ver aqui, para dar uma lida nos comentários, se ficou alguma dúvida. Você é maravilhosa, me deu uma luz, estava perdida, achava que não tinha mais solução. Ele tem distúrbios, ataques do nada e não conseguimos nos comunicar. Renata, deve estar vindo no meu canal do YouTube, né, Renata? Boa noite, obrigada.
Ricardo, meu aluno de consultoria, a Cris também, minha aluna de consultoria, a Gé, todo mundo por aqui. Não esqueça de convidar a lista de amigos de vocês, gente, que essa live realmente hoje promete. Para quem está chegando agora e não conhece, essa incrível musa maravilhosa que está aqui embaixo, louríssima, é a doutora Nadine, médica veterinária. Sou apaixonada pelo trabalho dela, confio muito nela e por isso que ela está aqui fazendo a live comigo, tá bom? Quem não segue a Nadine, lá nos meus stories tem lá o arroba dela, Nadine Twinks Fishborn, né? Isso. Vamos lá, então. Gente, por onde você quer começar falando sobre o rótulo de ração? Tu quer começar? Quer que eu comece? Alguém ficou, peraí, só para a gente fazer um adendo e ficar bem claro, alguém ficou com alguma dúvida nesse aspecto que a gente estava falando sobre a relação instintiva fisiológica, foi por onde a gente passou, né, Nádia? Por enquanto a gente não falou dos componentes da ração ainda. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu não estou vendo nem o coraçãozinho subindo, não gosto disso, não gosto de live muda, quando o povo fica tudo calado. Hoje a gente está dando uma aula muito boa, né, e o povo está gostando, ou o povo está distraído. Quem está gostando da live, deixa aqui os comentários, coloca o coraçãozinho para a gente saber que vocês estão gostando. Se alguém tem alguma dúvida sobre esse aspecto, manda aqui nos comentários que eu vou para o próximo ponto da pauta aqui, da nossa pauta de hoje. Tá subindo o comentário para você? Deixa eu ver. Meu Roche come grama direto e vomita. Comum. Bastante gente nova chegando. Para quem está chegando agora também, que eu acho que tem muito seguidor novo, seja muito bem-vindo, muito obrigada, a live está ótima. Eu estou sem palavras de verdade. Tá gostando, Gabi? Espero que isso seja um bom. Amando, pode falar de ração para animais com problemas renais. Então, a gente até pretende falar sobre a questão funcional, né, Nadi? Uhum. Falar aí sobre mistura de ração e comida. Vamos falar sobre isso também. A aula ótima, com certeza, super concentrada aqui. Muito obrigada para quem ficou. Muito obrigada, tá? Então, vamos lá. A Liane. A Liane, minha aluna de consultoria, eu que tô cega hoje. Rafaela tá entrando agora. Vão convidando os seus amigos, a sua lista. E vamos lá. Eu quero dar um adendo aqui quando a gente fala de rótulo de ração, tá, gente? Uma coisa importante que vocês precisam entender. Toda vez que vocês forem comprar ração, as pessoas se baseiam muito no quê? No nível de proteína, né, Nádia? Uhum, sim. Ai, a minha ração tem 27% de proteína, né? Quem sabe que proteína tem essa qualidade de proteína ninguém fala. Não. A questão a grande parte de origem disso é que vocês não sabem ler e que as pessoas também estão acostumadas. Existe uma credibilidade, uma confiança do que aquilo que é vendido dentro de um pet shop é algo regulamentado, fiscalizado, inspecionado e bababá e bababá, então é seguro. Os rótulos de ração hoje, eles têm uma tendência, dentro até da evolução do marketing, a te convencer através da beleza da embalagem, né? Uhum. As embalagens mudaram, então assim, é muito comum, o que me choca muito é entrar dentro de um pet shop e ver grãos de trigo na embalagem de ração, não é? Uhum. Se as pessoas estão evoluindo para uma alimentação cetogênica, elas estão largando os grãos de cereais. Imagina o cão, que é aquilo que eu falei lá no comecinho. Imagina se um cão comeria na natureza sabugo de milho e ele procuraria uma lavoura de grãos de trigo para comer, né? Uhum. Então, assim, grande parte dessa proteína vem de uma siglazinha que às vezes no rótulo de ração vocês vão encontrar, que chama CMS, carne mecanicamente separada. E aí ela já passou por todos os tipos de processamento. Vamos pensar num osso de pernil, né? Que ele é lavado e tiram-se aqueles restos que sobram, aqueles pedacinhos, e eles transformam isso numa farinha. É mais ou menos isso, né, Nádia? Assim, normalmente a carne mecanicamente separada também vem, por exemplo, assim, carcaça de frango. O que ficou ali no gradil costal, das costas, costelas e coluna, grudado no meio dos ossos, isso que eles vão tirar depois através de processos mecânicos é carne mecanicamente separada. Não são pedaços de músculo, são pedaços de carne, ligamento e coisas ficando todas aderidas na carcaça. Restinhos que ninguém joga fora. Exato. Toda vez que vocês olharem um rótulo de ração, existe uma excelente ração no mercado, excelente que eu digo, pelo preço, né? Ela é vendida como uma ração hipoalergênica e o rótulo dela, ela não tem proporções.
Então você não vai encontrar, tem 90% disso. Eu acho até um rótulo que deveria ser proibido, porque ele só vem com os componentes, mas sem as porcentagens. É uma ração hipoalergênica, muito consumida no mercado, e toda vez que vocês forem olhar, vocês têm que aprender a ler o seguinte: o que tem em primeiro lugar no rótulo é o que vai ter mais dentro daquela embalagem. E o que está em último é o que tem menos. Existem algumas embalagens que eles colocam mínimo de 1%, e é aí que é a pegadinha. É mínimo de 1%, pode até 60% daquilo dentro da embalagem. Já que não está descrito as proporções, tá certo? Essa ração que eu tô falando especificamente, eu tenho o rótulo dela fotografado, ela não tem a proporção, tipo 95% disso, 60% disso, ou 10% disso, não vem escrito assim, ela vem escrito só em linhas e vírgulas, né? Então, essa ração, eu acho curioso o seguinte, o primeiro item dela é a carne mecanicamente separada, tá? Quem quiser depois me chama no direct, eu vou falar o nome. Esse item mecanicamente separado, essa carne, ela é um subproduto, certo, Nádia? Sim, sim. É o que sobra. Ela é considerado um subproduto. Sim. Tá? Ela não é uma proteína pura, então ela não pode, no meu ponto de vista, não poderia ser considerada uma ração super premium. Não. Certo? Não poderia. Principalmente para cães com problema de alergia. Eu estou falando de uma ração hipoalergênica vendida como uma das mais caras no mercado. Tá? O segundo item da lista, então a gente entende que o primeiro, que é a carne mecanicamente separada, que é farinha, ela vai ser transformada numa farinha, essa carne, é o primeiro item. O segundo item é quirera de arroz. Quirera de arroz. Quirera é aquele arroz totalmente quebradinho que não serve para a indústria de alimentação e é vendida para a indústria de ração. A polpa de beterraba, que ela é do grupo das salonáceas e ela agrava quadros inflamatórios. Estou certa? Sim, sim. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, a beterraba em si ela não é um problema, mas a polpa de beterraba para quadro inflamatório é um problema, certo, Nádia? Isso, exatamente. Especialmente em casos de... Quando a gente fala especialmente, a gente não está falando que seja totalmente, que seja só isso. Mas em casos de artrose, artrite, tipo isso, né, Nádia? Isso, exatamente. Problemas geral, problemas reumáticos, poliartrite, doenças autoimunes, todas essas questões, assim. Exato. Doenças autoimunes. Boa, Nádia. O óleo de soja, que ele está lá em quarto lugar da lista, ele é muito, muito, muito inflamatório. Tá certo? Obrigada, Ká. O óleo de soja, ele é super inflamatório, ele vai ferindo a parede do intestino, certo? Quer falar sobre isso? Sobre os processos inflamatórios intestinais do óleo de soja e desses outros componentes que a gente falou, Nadi? Então, todas essas coisas que a gente está falando, outras, por exemplo, lentilha também, a lentilha, quando ela é usada, por exemplo, como componente de ração, assim como a polpa da beterraba, o óleo de soja, tudo isso, são coisas que elas não... A mucosa intestinal, que é onde vai acontecer toda a absorção, você tem que pensar que quando a gente pensa em absorção de nutrientes, assimilação de nutrientes, tudo acontece ali, intestino delgado, ali que vai ser a parte principal, onde a gente vai concentrar... E a imunidade, né? As células de imunidade. Tudo ali. Inclusive agora, lá no intestino. Em alimentação humana, agora, a nova febre do momento é intestinal, assim, a modulação intestinal. A modulação intestinal vem sendo tudo, assim. E para cachorro a mesma coisa. Nossa saúde começa pelo intestino. Exatamente. Isso também. Exatamente, por isso. Então, assim, o que acontece? Esse tipo de alimentos, laticínios também, em grande quantidade, eles servem como inflamatórios. A raçãozinha com leitinho. Exato. Para aquelas células ali do intestino que vão fazer a absorção. Então, essas células começam a ficar irritadas, vamos dizer assim, numa linguagem mais fácil de entender, e elas acabam não fazendo o serviço de absorção delas direito. Porque como é que elas absorvem? Elas têm como se fossem mãozinhas minúsculas em cima delas que vão captando o que a gente está comendo. E nesses animais que estão com esse processo inflamatório ativo, essas mãozinhas elas param de se mexer e elas diminuem. Então eles a cada vez vão captando menos esses alimentos e menos esses alimentos, ao mesmo tempo vai ficando uma permeabilidade diminui maior. A permeabilidade, né? Exatamente. Então não consegue. Diminui a permeabilidade, a capacidade de absorção e a questão das células de imunidade que estão ali também, né? Exato. E ao mesmo tempo, acaba acontecendo processos fermentativos ali que vão levar a maior número de concentração bacteriana e vai aumentar o que a gente chama de translocação bacteriana, que é essas bactérias que vão se reproduzir no intestino, vão sair do intestino e saindo do intestino elas podem ir para, enfim, qualquer lugar e causar qualquer
quadro do animal dependente disso, sabe? Então, realmente a alimentação é uma coisa muito séria. A gente não pensa no processo geral assim, mas é uma coisa que tem que ter muito cuidado. E alimentos que são pró-inflamatórios têm que ser evitados ao máximo. Tá, a curto prazo, as inflamações mais comuns que você costuma ver dentro desse processo, quais são, Nádia? Então, tu diz em questão de sinal clínico ou de doença depois estabelecida já? Tô falando de sinal clínico. Sinal Você, clínico, assim, o o mais que os comum. tutores também conseguem identificar a partir desse ponto. O que eu quero fazer com essa pergunta, na verdade, é ajudar essas 29 pessoas que estão aqui, 30 e poucas, a identificarem nos cães um possível processo que já tenha se acometido no cão dele por causa desse tipo de ração. Então, o mais comum O que é mais comum? é aquele que tu pergunta ao proprietário como são as fezes do cachorro. Ele vai dizer, varia. Tem dia que tá duro, tem dia que tá mole, tem dia que ele faz 30 cocô por dia, tem dia que ele faz uma vez cocô por dia. Aí, às vezes sai um pouquinho de sangue quando ele faz cocô. Às vezes o cocô tá mais escuro. É assim, A irritabilidade, né? Isso, as Vai fezes... ferindo a mucosa, né? Isso, elas não são uniformes. Então, o que acontece? Tem dias que esse cachorro ele passa uma semana com diarreia. E aí, ele fica um pouquinho melhor. O que é isso? O corpo tá sendo agredido, ele tenta fazer... Vômitos também, né, Nádia? Vômito também. É aquele cachorro Cão que ele é vomita chato do pra nada. comer. Exatamente. Ele tá comendo, aí ele para, vomita. Aí ele come de novo. Daí ele passa 3, 4 dias sem vomitar. Aí no 5º dia ele não quer comer nada, passa o dia comendo grama. Uma pergunta aqui pra tu, ó. Porque eu não sou especialista em gato. Jordana Pedroso tá perguntando, isso também é válido para ração de felinos? Isso é muito mais importante para a ração de felinos do que até de cachorros. Por quê? O felino, diferentemente do canino, que é um animal onívoro, então quer dizer o seguinte, por mais que não seja o melhor, ele ainda consegue assimilar algum nutriente ou outro de fontes não proteicas de alimentos. Tem uma fisiologia onívora, né? Estrito. O gato essencial. só consegue assimilar proteína de proteína animal de alta qualidade. Porque pensar em proteína animal, pé de galinha é proteína animal. Então, às vezes, uma ração tem 30% de proteína, se for 30% de pena e pé de galinha, não adianta. Porque vai ser uma proteína que não vai ser bem digerida, não vai ser bem assimilada. Uma questão, você falando sobre a alimentação, sobre a proteína de frango, por exemplo, cães geralmente desenvolvem um processo alérgeno à proteína do frango, certo? Dos processos alérgicos Quer alimentares... dizer, mais suscetível à alergia da carne do frango do que a carne vermelha. Exato, sim, sim. A minha teoria que estuda a fisiologia instintiva é carnívoros, onívoros como os cães, eles se desenvolveram fisiologicamente para caçar animais terrestres e não aves. Tá? Então, quando a gente estuda o comportamento instintivo, a fisiologia instintiva, a gente entende através da evolução desses cães que dentro de um comportamento ancestral eles eram preparados para caçar quadrúpedes, animais terrestres e não aves, né? Como os felinos, que se adaptam muito melhor à carne de ave do que cães. Porque o felino ele consegue caçar um passarinho, consegue caçar uma ave na natureza. O cão ele não tem essa facilidade. Mas para gatos também, a proteína que eles têm mais facilmente alergia é a proteína de frango. Mas é porque hoje, como a maioria das rações, dos alimentos industrializados, sachê, patê, petisco, tudo é feito com algum tipo de proteína de frango, é a proteína que os animais acabam tendo mais contato e, como todo processo alérgico, a alergia se desenvolve aquilo que tu vai ter, acaba tendo mais contato. Então, assim, acaba sendo muito mais fácil. Eu costumo dizer, sim, eu costumo dizer que quando a gente pensa em natureza instintiva, ela vem para garantir a sobrevivência do cão, mas a gente também sabe que a natureza instintiva é a sabedoria. Se a gente conseguisse sintetizar a sabedoria, seria a natureza instintiva, certo? Porque a natureza de um cão nunca erra. Se a gente se comportar, a gente procurar os parâmetros fisiológicos instintivos, a gente não erra nunca. E aí, falando da ração novamente, a gente pensa numa caça, que é um alimento natural fisiológico para um cão, e aí a gente começa a compactar isso, secar isso, tirar a umidade disso, colocar a farinha para poder extrusar e fazer grãozinho, jogar óleo com sabor de peixe em cima para aumentar a palatabilidade, sabor, colocar isso dentro de uma embalagem e armazenar meses dentro de uma prateleira. Uma ração industrializada, falando novamente sobre os componentes de ração, ela tem 8 a 10% de umidade, certo, Nádia? Isso.
Então, assim, é um alimento extremamente seco que, para ser absorvido pelo intestino, gente, imagine o esforço disso e a demanda, e por isso que cães que transitam para N consomem muito menos água, né? Porque o nível de umidade de um alimento natural é muito maior e o nível de umidade de uma ração é uma coisa, assim, destruidora em relação ao quanto esse alimento é seco. Poucas pessoas sabem que fora o óleo de soja, óleo de canola, todos esses tipos de óleo que eles querem vender para você como uma ideia de óleo saudável, não transgênero, óleo de algodão, extrato disso, extrato daquilo, é pior do que a emenda, né? Então, assim, existem gorduras muito melhores, né, pro cão. Existe o BH, que ele foi desenvolvido como um estabilizador de borracha. E ele é usado também como um herbicida e ele é um conservante de ração que está nessa ração que eu comecei a falar sobre o Hop. Uma hipoalergênica, tá? Vendida como uma das mais caras do mercado, como uma das empresas, assim, pioneiras e carro-chefe dessa empresa. É uma empresa, assim, que tem um puta nome no mercado de ração. Eu tenho a foto, tá certo? Eu tenho a foto dessa ração. BHA é conhecido também como BHT, ectociquina. Ectociquina. É também o nome químico desse componente. É usado como conservante em ração, foi desenvolvido como estabilizador de borracha e é herbicida. Está em ração, não só nessa, como em várias rações hipoalergênicas que estão no mercado. A fim de que você tenha a facilidade de ter um balde que você pegue lá com uma cuia e tenha um alimento que não vai embolorar, que não vai mofar. Esse é o preço que você paga para armazenar uma embalagem, comprar uma vez por mês e deixar um alimento guardado. Quando a gente pensa assim, é surreal, né? Que um alimento possa ser guardado por tanto tempo sem uma armazenagem de refrigeração e pensar que isso seja fisiologicamente saudável para cão, né? Certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Quer fazer algum adendo sobre isso? Não, acho que Nadi. é isso. Eu acho que tá perfeito, sintetizou perfeitamente. Então, o que vocês precisam aprender quando vocês olharem um saco de ração, entendam. O que tem em primeiro lugar é o que mais vai ter dentro daquela embalagem. Segundo, o que vocês precisam saber, CMS é carne mecanicamente separada. Então, ela passa por todo tipo de processamento, lavagem, para retirada de carne mecanicamente. O que sobra de carcaça vai passar por máquina, aquecimento de todo tipo para ser retirado o mínimo de migalha que possa ter nesse osso. E eles vão falar para você que isso é proteína e não é um subproduto. Tá certo? Se tiver... bife, assim. Aí tem, né? Um bife maravilhoso. Um bife. Exatamente. Tem uma outra ração muito cara no mercado que ela é vendida aí, você sabe disso, ela tem duas letrinhas que ela é vendida. Primeiro eles fazem você acreditar que o grão é bom, depois eles fazem você acreditar que o grão não é bom. Aí precisa do grão transgênero. É o transgênico, né? O transgênero, olha aí o transgênero. Transgênico, né, Nadi? E aí fazem você acreditar que agora o grão transgênico é bom. Essa ração que eles falam muito do grão transgênico, que ela é composta de duas letras, duas iniciais, né? Duas consoantes, ela tem aveia na composição, ela tem... Deixa eu até ver, eu estou com o rótulo dela aqui na mão. Eu vou mostrar a foto para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu dei uma riscada no nome, certo? Mas tem o nome da empresa aqui embaixo, acho que vocês vão conseguir saber qual é. Certo? Viram? Conseguiram ver? Sobe o coraçãozinho aí. A empresa tá aqui, eu acho que não é problema nenhum. Eu tinha arriscado porque eu fiz uma publicação pública com ela outro dia, nessa foto. Quem conseguiu ver aí a embalagem, me manda um coraçãozinho. A composição dessa, carne mecanicamente separada, é conhecida como a ração mais cara do mercado. Estou errada, Nadine? Não, tá certo. O primeiro componente dessa ração, para a gente parar por aqui, carne mecanicamente separada. Essa aqui, ela ainda vem nas proporções, farinha de vísceras de aves, mínimo 10%.
Essa é a pegadinha, é mínimo. Mínimo de 10%, pode ser 90%. Certo? Porque aqui eles não falam o máximo permitido, é o mínimo que tem dentro dessa embalagem é 10%. Essa é a pegadinha. E essa ração é vendida como uma das mais caras do mercado, para te fazer ter a ideia de que isso aqui é saudável para o teu cão. E quantos clientes você atendeu que foram para essa linha de ração acreditando que isso era saudável para cão, Nádia? Não, muitos assim, e o que eu vou dizer? Comparativamente, pensando como ração comparada com outras, ela ainda é, que nem você estava falando, que em relação a outras, a menina estava falando que queria comprar, se for para dar essa ração ou outra ração do mercado, eu indico essa ração. Ela é uma ração boa pensando comparativamente, ração entre ração. Não, comparativamente. Comparativamente. Não, ração, alimento, eu tô pensando, ração para ração, ela é uma ração boa. Mas aí também tem que saber escolher dentro dela. Dentro da própria marca, sim, ela tem algumas e muda drasticamente a composição de outras. Então, é bem pouco homogênea nesse quesito. Tu vai ver o rótulo de duas rações da mesma marca, elas têm uma composição totalmente diferente. E também vale isso, a pessoa que sabe ler o rótulo sabe procurar a ração. Por isso é importante o cara, eu tava falando, saber essa é a ideia. Essa é a ideia, ensinar as pessoas a lerem. O que eu não gosto é da falta de clareza do rótulo. Por exemplo, depois da carne mecanicamente separada, mínimo de 10%, eles colocam aqui que tem um mínimo de 1% de aveia. Uhum. Mínimo. Mínimo, é vago, sim. Então, assim, nesse mês eles podem decidir colocar tanto, no mês que vem eles podem decidir colocar tanto no outro lote, né? Essa falta de clareza eu particularmente não gosto. E ter um componente tão alérgeno, eu também não concordo. Não com uma ração que oferece essas prioridades alimentares, entendeu? Visa, por exemplo, a hipoalergênica, eu fiquei chocada quando eu parei para ler essa ração hipoalergênica. Alguém ficou com alguma dúvida? Vocês estão muito silenciosos. Vocês ficaram muito silenciosos. Tem uma outra ração que também é uma coisa assim chocante. Eu tenho a foto aqui. Vamos, a gente já está quase chegando em 46 minutos. Vamos para outra parte. Do menino sobre a CMS, não. A CMS também deixa tudo mais barato. Alimentação animal, alimentação humana, tudo deixa mais barato. O que deixa mais caro são outros nutrientes que às vezes são colocados na ração. Alguns nem tão importantes, outros médios, mas eles sim aumentam o valor agregado. A CMS deixa tudo mais barato. Não, porque realmente é uma coisa de pouquíssimo valor nutricional. Sim, subproduto, né? É. Alguém com mais alguma dúvida? Vocês estão gostando da live, gente? Tá todo mundo silencioso que vocês estão chocados, vocês estão gostando? Ou alguém ficou com alguma dúvida? A gente pode passar para o segundo ponto da nossa live. Eu acho, Adri, já que não tem muito tempo, que tu passa para a parte de falar da questão de alimentação natural e ração. O que pode e o que não pode, que você ia falar. Vamos para a parte do que pode e o que não pode, tá, Nádia? Que a gente tinha colocado aqui como pauta do que nós íamos falar sobre alimentação natural, o que pode e o que não pode. Uhum. Se vocês quiserem que a gente... você teria mais uns 15 minutos para a gente prolongar, se precisar, fazer uma segunda live, Nádia? Com certeza. Se vocês quiserem que a gente dê continuidade, forem ficar na próxima live, sobe o coraçãozinho que conforme for, a gente vai para uma segunda live, tá? Vamos lá, Nádia. Então... só respondendo ali, ele falou, o Toro consome a Premier, é uma ração boa? Sim, a Premier é uma ração boa. A Premier, assim como a maioria das rações super premiums, elas são rações boas, sim. Você pode dar, com certeza, assim, se for dar ração, eu sempre digo, vai dar ração, dá uma ração super premium. Porque sim, ela vai conseguir equilibrar, fazer uma alimentação muito mais equilibrada no animal. A Premier, ela é uma boa ração. Assim, se eu pudesse elencar na minha lista de preferência pessoal e como veterinária, alimentações, seria, para mim, alimentação natural crua, alimentação natural cozida, rações super premium, misturadas com alimentação natural? Não, porque não tem como, nem todo mundo tem condições de dar alimentação natural. É isso que a gente começou a falar aqui. Exato. O que eu não gosto, Nádia, quero deixar claro, tá? Eu não sou contra a indústria de ração, gente. Sim, sim. Tá? Até porque eu crio Rottweiler, eu não tenho como dar alimentação, manejar. Vocês não fiquem pensando que meus cachorros aqui comem alimentação natural, não é essa a ideia. O que eu não gosto é da questão da falta de clareza do que você está comprando.
A ideia de vender uma imagem de que aquilo é saudável, quando na verdade não existe uma clareza. As indústrias de ração, elas investem pesado em questão de estudo nutricional, então elas sabem muito bem o que é bom e o que não é. Então, assim, a falta de clareza e a ideia de querer convencer as pessoas de que aveia, trigo, cevada e esse tipo de coisa sejam fisiologicamente saudáveis para cão, eu também não gosto. Encontrar produtos extremamente alérgenos em ração para cães com alergia, eu acho inadmissível, tá? Eu acho, assim, que as empresas de ração precisavam jogar um pouco mais claro. Jogar um pouco não, jogar bastante mais claro. Você entendeu? Então, isso eu particularmente não gosto. Querer vender subproduto com uma ideia de uma proteína nobre, tá errado. Sim, exato. Entendeu? Então, eu acho que assim, tem como melhorar. Se conversassem com veterinários iguais a você acha que as empresas de ração não conseguiam pensar num produto muito melhor a nível de saúde para cães? Claro. Desenvolver produtos que fossem melhor? Então, eu acho também que assim, o poder está na mão daqueles que compram. Na medida que ninguém sabe que aquilo faz mal, ninguém se queixa. Fica cômodo para a empresa de ração oferecer aquilo e vender muito caro aquilo, porque as pessoas não têm noção. Só que isso também está mudando. As empresas de ração têm percebido esse parâmetro de consciência nos tutores e nos donos de cães de se preocuparem realmente com uma alimentação saudável, e daí vem essa transição de, olha, grão é saudável, agora não é mais, vamos colocar arroz integral na ração do cachorro. Sabe? Então, isso eu não gosto, da ludibriação. Vamos trocar os nomes, grão transgênico. Vamos colocar óleo de canola. Gente, não é saudável. Então, joga limpo, sabe? Joga limpo, porque eu acho que existem formas de você fazer isso ficar realmente melhor. Você entender? Custos acima de tudo e a forma de minimizar o tempo que isso vai estragar nas embalagens, que é o que retorna para as fábricas de ração e gera uma demanda de gasto. Então, vamos lá, Nadi. O que pode e o que não pode dentro dos alimentos comuns que as pessoas costumam dar para cão quando a gente fala de alimentação natural. Assim, coisas que eu ouço muito perguntas, tipo assim, posso dar fruta pro meu cachorro? Pode. Essa semana falei isso no Stories. Pode dar frutas pro seu cachorro, mas lembrar algumas coisas. Uma, fruta também é caloria, então muitas vezes eu vejo a pessoa, tipo assim, meu cachorro está de dieta. Aí a pessoa ajusta tudo na vida do cachorro, mas dá 5 bananas por dia. Não tem açúcar, né? Exato, também tudo tem açúcar. Não tem caloria. Outra coisa, posso dar frutas? Pode. Não todas. Então, assim, pode dar banana? Pode dar banana, pode dar mamão. Maçã. Se for dar maçã, a casca ela é meio complicada de digerir, então descasque. E o grão, ele pode ser tóxico. Não dê. Olha lá, vocês deviam lançar uma linha de ração. Toca aí, Nadi. Tô dentro. Morango, abacaxi, essas frutas que são mais ácidas, é meio complicado. Não tô dizendo que não posso dar, mas aí reduzir pedacinhos, é uma complementação. Lembrar que a fruta ela não serve para o cachorro como uma fonte, nossa, vai ser isso que vai alimentar o meu cachorro. Agora, você dá uma frutinha de vez em quando para o animal, é melhor você dar isso do que um petisco industrializado. Então, você quer dar um pedaço de banana, um mamão, alguma coisa assim, pode. Cachorro com bergamota, a minha também, muito, mais do que deveria. Bergamota também é um alimento ácido, também não deveria se comer muito. Os esmaltes dos dentes da minha Maravilha jabuticaba, cachorro que é criado em chácara, que adora comer jabuticaba do pé, super antioxidante, assim, maravilhosa. Exato. A minha cadela arranca a bergamota da árvore, então assim, né, o que eu vou fazer? Come muito. As vantagens da proteína crua comparada à proteína cozida. Ih, deu uma travada na Nadine. E eu tô aqui para vocês ainda, gente? Banana congelada é ótimo para eles. Banana é uma excelente fonte de probiótico, de prebiótico, aliás, tá? Voltou, Nadi, tinha caído. Olha em que parte caiu, só para me achar de novo. Você estava respondendo a pergunta sobre proteína congelada e não congelada. Assim, ó, Nick, a proteína cozida, tu pode acabar desnaturando os aminoácidos, então ela não vai ser absorvida da mesma forma, não vai agir da mesma forma, então ela crua, ela é melhor. Mas lembrando que sempre de fonte confiável, né, carne inspecionada, não é carne que foi de qualquer jeito. E outra coisa... E a questão da transição também, né, Nadi? Vamos deixar bem claro aqui, um cão que está comendo ração, gente. Que você muda isso. Cachorro que você está comendo ração em casa, não adianta vocês quererem passar eles amanhã para alimentação natural, pelo amor de Deus, hein?
E assim, ó, carne crua, eu sempre indico um congelamento, não é refeição, é congelamento. De 48 horas antes de tu dar a carne crua para o animal. Além, claro, de usar uma carne de uma procedência que é confiável, né? Então, o Sistema de Inspeção Federal, existe um selo que vai na carne, tá escrito CIF. Se a carne tem esse selo, ela é confiável. Então, aí ela também vai de onde você vai... com veterinário. Exatamente. Tudo, tá? Então, rim cozido aumenta a imunidade. Rim é víscera. A víscera ela é rica em biotina, né? Então, assim, tudo que é rico em biotina, ele vai trabalhar muito essa questão do metabolismo, da quebra de proteína e tal. Mas cozido só quando o animal realmente está passando por esse processo de transição, que é o mesmo para todo tipo de víscera, né, Nádia? E assim, a questão da transição alimentar, ela é importante para tudo. Qualquer alimentação que tu for mudar, tu nunca pode fazer isso de uma hora para outra, porque tem que pensar o seguinte: quando a gente come um certo alimento, toda a nossa flora, nossa microbiota ali, intestinal, está adaptada para aquele tipo de alimento. Se tu mudar de uma hora para outra o que esse bicho come, nada está adaptado, o bicho vai ficar com diarreia, vai ficar passando mal, não vai se adaptar. E daí a pessoa vai dizer: eu passei para alimentação natural faz uma semana que meu cachorro está com diarreia, isso não é bom. Não, não é que a alimentação natural não é boa, é que você não respeitou. Existe um pH digestivo de um cão que está acostumado a comer ração industrializada, né? Se você passa ele direto para uma ração, para uma alimentação crua, ele vai sentir. Aqui, ó, um mito muito comum: carne crua não dá verminose? Não, justamente, por isso eu falei, carne bem selecionada, né? Se você pegar carne... Por causa da questão da inspeção. Jordana, deixa eu te falar uma coisa: existe um processo de desmame, vamos supor, um animal em abatedouro que faz tratamento com antibiótico para algum tipo de bactéria ou controle de verminose. A verminose, e depois, se eu tivesse tempo, eu gostaria até de falar sobre o uso de vermífugo que as pessoas fazem de forma inadvertida. Sim. As pessoas usam vermífugo como preventivo. Na verdade, o verme ele é uma contaminação. Sim. Então, não tem como você prevenir a não ser trabalhando na questão de higiene. Então, aquela história de que todo cão tem verme lá dentro, como se ele nascesse e vivesse dentro do cão, é um mito. Então, animais que passaram por processo de inspeção antes do abatimento e as carnes são inspecionadas, em tese, não poderiam ter nenhum tipo de contaminação com o verme. Certo? Então, assim, isso, no meu entender, é um mito, né? Se for uma carne inspecionada, não vai ter esse tipo de problema. Uma carne inspecionada, eu sempre indico inspeção federal para as pessoas que têm dúvida, então é sempre o selinho do CIF. E a carne congelada, né? 48 horas de congelamento prévio. Sim, fazer a profilaxia da carne, congelar, chegou com ela do mercado e congelar. Eu gostaria de falar sobre os alimentos que nós temos em casa agora. Como a gente falta 4 minutos, então agora vai depender do pessoal. Eu gostaria de falar dos alimentos que a gente tem em casa. Tem cliente meu de nutrição aqui na live, cliente que já está fazendo acompanhamento comigo. A gente já está fazendo algum tipo de introdução de alimentação natural para esse cão. E agora vai depender de vocês. Se vocês quiserem que a gente dê uma prolongada de uns 15 minutos numa segunda live, porque essa live vai cair daqui a 4 minutos, eu quero ver todo mundo subindo o coraçãozinho e comentando aqui: eu quero ir para a próxima live. Aí a gente vai falar dos alimentos que vocês têm em casa, que é aquilo muito fácil de uma família não ter dentro do armário, dentro da despensa, da geladeira. Uma forma de a gente suplementar a alimentação desses cães, enriquecer e até passar por um processo meio que eu acredito de desintoxicação, né? Dar um up na saúde dos cães, né? O pessoal tá subindo o coraçãozinho. Quem quiser, vamos para a segunda, assim que cair essa, o que vocês querem? Porque se não estiver gostando, a gente para, né, ô Nardi? Olha, a Nicole tá bem enfática, eu gostei. Obrigada, Nicole. Sim, eu gosto muito de usar aquela linha que você já sabe que eu apoio, assim, porque eu acho que são formas que a gente tem de viabilizar a melhoria da saúde desse animal. A gente não está aqui para convencer vocês aí E é outro mito, né, Nadi? A relação de valor. As pessoas acreditam que o alimento natural ele é muito mais caro. Existe a questão do manejo, que é mais... Ele é muito mais trabalhoso do que caro. Mais trabalhoso. Ele exige um freezer que a pessoa possa ter destinado para isso. Sim. Varia do tamanho do animal que a pessoa tem, do quantos animais a pessoa tem. Eu, por exemplo, eu adoraria fazer alimentação natural para todos os meus cachorros, mas eu não tenho nem freezer e nem tempo para isso no momento. Eu pretendo um dia ter, mas no momento o que eu tento fazer é balancear. Eu misturo ração super premium com suplementação de alimentação natural. Porque que nem a gente tem cachorro grande, a gente tem um monte de cachorro. Então, é o que eu faço.
É uma rotina intensa. Então, aqui muita gente, deixa eu dar um adendo, assim, nesses 2 últimos minutos antes de cair, muita gente me pergunta a ração que eu dou. Eu não falo o nome da minha ração porque eu não sou patrocinada, a verdade é essa. Tá certo? E eu não tô aqui para fazer patrocínio de graça para quem não me dá um saco de ração. Então, assim, eu não tenho benefício nenhum, eu vou lá e compro tudo, pago tudo direitinho, sem desconto nenhum, então... não é uma questão, assim, deselegante da minha parte, mas eu também não saio fazendo propaganda e também não é a fonte 100% de alimentação dos meus cães, por isso que eu não falo. Porque não é, se você vê o Xangô, por exemplo, ele não é 100% a ração que ele come. Existe uma alimentação natural, existe a suplementação, existe o complemento nutricional que a gente faz de apoio. Então, eles não comem 100% da alimentação. Então, o que você vê na minha criação não é resultado 100% da ração, então não acho justo dar o crédito para eles. Tá certo? É basicamente isso, ó. Então, vai para a próxima live, família Pet. Vai acabar agora em 30 segundos. Eu vou iniciar uma segunda live, tá certo? E nessa segunda a gente vai falar de complementos de suplementação que vocês podem fazer em casa, ó. Daqui a 30 segundos ela termina. Isso, vamos falar sobre essas formas mais viáveis de vocês. Dri, vai para a segunda live, tá? Vou abrir uma segunda live agora, porque essa daqui tá terminando, ó, em 15 segundos. Então, eu vou encerrar essa. Todo mundo na minha segunda live agora, 32 pessoas. Tô indo para a segunda live, tá, Nádia? Abro a segunda live e já te chamo. Beijo.